Meus amigos do programa Fala Jadiel, aqueles que nos escutam pela nossa rádio Capibaribe Mirim FM e pelas nossas redes sociais, a história me parece, né, que a história do Brasil, das instituições do Brasil, somente aquelas que envolvem montantes de recursos, sempre caem na mesma situação. E parece que a história sempre se repete, sempre se repete. Falcatruas, roubo, desvio de verbas. E quando isso acontece, a gente começa a observar quem vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta e quem é o prejudicado. Quem vai pagar a conta e quem é o prejudicado. Dito isso, nós nos reportamos à questão do escândalo do INSS. A operação que levou ao afastamento judicial do presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, indicado pelo ministro Lupe, e, consequentemente, também o ministro Lupe, que também caiu ontem, o derrotado, e estava como secretário executivo. Durante o governo Lula, até estive com ele em algumas audiências institucionais. Foi determinada também uma intervenção no INSS, que agora quem assumiu agora foi um procurador federal, o Gilberto Walter Júnior, que assumiu o órgão. E o presidente Lula pediu um aprofundamento nas investigações. Pois bem, embora as irregularidades tenham se iniciado desde 2019, 2018 para 2019, ou seja, se passaram 2 governos, Temer, uma parte de Temer, uma parte todo o governo Bolsonaro e também agora uma parte do governo Lula, que estancou agora. O grande problema, a gente fica tão indignado que erra até a palavra, o grande problema é que o Lupe, né, a gestão Lupe, né, foi efetivamente informada sobre o que estava acontecendo. Logo em 2023, houve um aprofundamento muito maior, ou seja, uma disparada. Segundo os registros em ata de reuniões, o Lupe foi alertado sobre esses descontos associativos em junho de 2023. Você chamou as devidas medidas concretas. Naquele momento, para aí, chama a Polícia Federal, onde investigar isso, manda parar com isso. Não. Fez corpo mole, ouvido de mercador e vamos embora. Essa revelação foi dita até pelo Jornal Nacional da Globo. Foi confirmada também pelo jornal Estadão. Ao Estadão, o ministro, hoje demitido, negou a missão. Disse que procurou agir, atribuir a responsabilidade, Em audiência, teve uma audiência no dia 29, na Câmara dos Deputados. Lupe reforçou que este curso, afirmando que não foi omisso. Não foi omisso, mas como é que não foi omisso que teve a ciência da situação, observou a ciência e não tomou nenhuma posição. Aí agora quer mostrar, e por que não veio isso à tona? Esse é o grande problema. O Estado brasileiro, e eu estou falando do Estado brasileiro, independente de quem está na cadeira passageira de municípios, de governo da União, ele é muito rápido em cobrar você. Ele é muito rápido em cobrar seus impostos. E ele é altamente passos de tartaruga, né, numa parcimônia sem fim, quando é para observar seus direitos ou investigar quem está lhe prejudicando. Para vocês terem uma ideia, essas ações, elas começam, na verdade, por volta aí de 2017, 2018, alguns descontozinhos assim, meia boca, né? Com essas instituições associativas, e autorizou, desconta aí R$1, 2, e vai pegando montante, vai descontando. Desconta 10, desconta 5.
E esse tempo todinho, a gente começa a pensar aqui que, a partir de uma situação como essa, se a gente começar a observar que se a partir de 2019, 2018, de total de cobranças irregulares. E aí o governo tá louco, tem que arrumar o jeito agora, devolver o dinheiro dos aposentados. Os coitados dos aposentados nem estavam vendo que estava sendo descontado. É aqueles valores minúsculos que vai todo mês na sua folha e você nem observa, o valor é pequeno, mas começa a pensar nesse montante. Começa a pensar durante o ano todinho quanto você contribui sem saber que está contribuindo. Cobranças irregulares. Cobranças irregulares. Quantas cobranças irregulares a gente vê no extrato bancário? São irregulares também. O sistema financeiro, ele também é responsável por isso. O sistema financeiro, no meu entendimento e na minha leitura, é responsável por isso, porque ele devia ter pedido sim as comprovações da legalidade, da autorização dessas cobranças irregulares, mas não. Tá aí, entrega aí, tá nem aí também. Ele quer ganhar o dele. O sistema financeiro muitas vezes obriga os aposentados a pedirem empréstimos sobre empréstimos. Muitas vezes o aposentado chega no banco, já falei com isso aqui, chega a receber R$ 100, não sabe nem por que tanto empréstimo foi esse. Porque o banco, sabendo que ali é um valor líquido e certo que vai cair na conta, para dar a falsa ilusão que o aposentado tem dinheiro, ele pega e já libera um empréstimo automático. E o cara vai pensando que mas meu dinheiro está na conta. Quando vê, um belo dia ele chega lá, vai sacar o dinheiro, não tem um centavo. Então a gente tem aí a figura que ninguém está falando hoje, sobre o sistema financeiro também, que é altamente corrupto, que tem o prazer em descontar tudo que você tem, de lhe cobrar um valor 10 vezes mais daquele valor que você pega, porque se você colocar um dinheiro na poupança, ele é R$ 1, se você dever a ele, você passa para R$ 1.000.000. Então o INSS, com toda a sua estrutura de corrupção, aliados, vejam gente, aliados aos funcionários do INSS e até agentes federais de Polícia Federal. Todo um esquema, uma quadrilha, roubando as pessoas há quase 8 anos. Roubando as pessoas há quase 8 anos. E tem um ministro que diz, não, eu tomei uma atitude. Qual atitude que você tomou? O que foi que você fez de fato? Nada. É essa a capacidade que temos, dessas pessoas que temos de reclamar quando a coisa está acontecendo e a capacidade de dar uma resposta morosa. A capacidade de querer investigar morosa. Ainda bem que temos aí a imprensa, né, que está aí vasculhando e se aprofundando. E ainda bem que temos uma Polícia Federal independente. Independente de qual seja o governo, ela foi lá e investigou, com ordem também do atual presidente da República, para mandar investigar o que foi que aconteceu. Mas eu fico aqui indignado com a demora, a morosidade. Isso estava acontecendo, né, ao bel prazer da instituição INSS. Os bancos nem sequer perguntavam, isso é verídico mesmo? Esses descontos é para a gente fazer isso mesmo? Não, estavam nem aí. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é teu, é dos pobres coitados dos aposentados. Que a gente um dia vai ser aposentado, vai ficar idoso também, e vão pintar a miséria. É isso que acontece. Na verdade, só quebra nas costas do mais fraco. É assim que a história se perpetua e continua, e continua, e continua. Toda vez, quando acontece uma guerra dessa, tem um grande prejudicado. E o grande prejudicado é a sociedade brasileira. E aí começa agora o processo de insatisfação. Eu defendia, eu tirava, eu tentei, eu fiz. Não, amigo. Não aconteceu nada. Após as denúncias sobre o aumento do número de descontos em benefício, a Controladoria Geral da União iniciou uma apuração. A Controladoria Geral da União iniciou uma apuração e entrevistou 1.300 aposentados de diferentes regiões do país que tiveram os valores descontados. O resultado apontou que, em média, 97% dos beneficiários não haviam autorizados os descontos. Aí é que está a questão. Aquela coisa, peraí, vocês estão me descontando? Como é que vocês estão descontando? Porque você está associado, faz parte da associação do sindicato X. Mas peraí, mas tem alguma autorização minha para vocês descontar meu dinheiro em folha? Não tem. Então por que estão descontando? E por que o banco não pediu também a comprovação da autorização individual de cada um? A lei permite, a lei diz isso. A lei obriga a ter isso.
Essas auditorias foram realizadas em 29 entidades que mantinham um acordo de cooperação técnica. Que cooperação técnica é essa? Descontar dinheiro do aposentado. Está cooperando em quê? Vai me dar o quê? Estão tirando dinheiro do aposentado, o que é que ele vai fazer mais? Qual é a cooperação técnica que o aposentado vai ter? O número de entidades conveniadas saltou de 15 em 2021 para 22 em 22 e 33 em 24. Ou seja, o negócio estava tão bom que só ia aumentando. Ninguém fiscalizava, ninguém olhava, então só foi aumentando. Então triplicou. Eram 15, foi para 22 entidades, descontando o dinheiro dos aposentados. A diretora de Orçamento de Finanças e Logística do INSS, Débora Floriano, informou que atualmente cerca de 6 milhões de descontos ativos, embora nem todos sejam considerados irregulares. Eu não estou dizendo que todos os descontos são irregulares, mas aqueles que são irregulares ninguém fiscalizava. E está dizendo bem claro, na entrevista que a própria Controladoria Geral da União fez, instituição do governo federal que estava investigando isso aí, 97% que eles fazem por amostra disse, olha, se está sendo descontado, eu não estou autorizando. E a Controladoria Geral da União tem as informações privilegiadas, peraí, não autorizou, mas está descontando todo mês. E aí o INSS lindo e maravilhoso descontava, o banco autorizava, mesmo sem autorização, porque é que está ganhando, não está nem aí. Quem está se preocupando com os mais fracos? Quem é que se preocupa com aqueles que sofrem mais? As instituições desse país, elas não são a favor do povo. Eu sempre disse isso. Parece-me que até que o Brasil, 24 horas, trabalha, quando eu digo Brasil, as instituições brasileiras, financeiras, trabalham 24 horas contra você. O único momento que ela não trabalha com você é quando ela larga do expediente. Você muitas vezes quer se aposentar, é uma humilhação miserável, e entra na Justiça Federal, e volta, e vem. Muitas vezes tem que pagar um advogado, claro, tem que pagar um advogado, para evidenciar o seu direito, que tem direito à aposentadoria. Depois que você é aposentado, um belo dia, você começa a ser descontado sem saber. É assim. Veja que miserabilidade. Então são essas coisas que a gente tem que ter. Eu falei a semana passada no programa e vou continuar falando. Temos que ter o sentimento de inconformidade. Você não pode estar conformado com essas coisas. Você tem que falar. Por isso que eu sempre digo aqui, bicho, a nossa luta não para. A nossa voz não silencia porque a luta não para. A nossa voz não silencia. E você tem que falar, porque a gente falando acontece essas coisas. Imagina todo mundo ficar calado. Segundo a Polícia Federal, os descontos só poderiam ser realizados mediante a autorização expressa e individual de cada beneficiário. Claro! Eu quero que alguma coisa seja descontada, eu tenho que autorizar individualmente. Não existe desconto coletivo não para uma entidade não. Ah, fizeram uma ata, todo mundo aprovou, vai descontar do meu dinheiro sem eu saber. E que bexiga, que bobônica é essa? Que lei do demônio é essa? É errado! Para você ter desconto direto em folha, se você faz parte associativa de alguma entidade, de algum sindicato, de alguma associação, você tem que ter autorização individual. Individual. Eu dou assessoria num local aí, e uma entidade associativa disse, não, vamos agora, que a gente está querendo aqui obrigar, não, a gente está querendo aqui solicitar que as pessoas sejam descontadas em folha. Eu disse, não tem problema. Cada um mande sua autorização individual, expressa. No dia que ele não quiser mais, ele manda uma autorização desautorizando. Mas tem que ser individual. E isso que eu orientei. E a gente cai nessa tragédia aqui, isso é uma tragédia, desconto das pessoas, e não tem sombra de dúvida. A maioria dessas pessoas são justamente aqueles aposentados que ganham um salário mínimo. São os mais fracos, os mais humildes. Porque qualquer um com bom entendimento, sendo aposentado, vai, peraí, que desconto é esse aqui? Vocês estão descontando de quê? Retire isso aqui que eu não autorizei, não. Vai justamente naqueles que são menos esclarecidos. Menos esclarecidos. E se aproveitam da boa-fé das pessoas. Se aproveitam da boa-fé das pessoas. E aí, eu repito, como é ruim você ter um sentimento de lei que ela é muito rápida em tirar de você. Mas para lhe dar o que é direito, é devagar, quase parando. Se você pensava que a lei ela serve para você, de fato, algumas vezes ela serve. Mas o processo de justiça é muito mais lento. Para as instituições, ele é rápido, quando é para tirar o que você tem. Essa é a grande verdade.
Essa é a grande verdade. Os valores descontados de forma indevida serão restituídos aos aposentados. É uma nota do governo. A primeira parcela referente ao mês de abril já será paga em junto à folha de maio. Uma boa notícia, pelo menos está sendo devolvido o meu dinheiro. No entanto, ainda não há prazo para o ressarcimento integral dos valores cobrados de forma irregular. Vamos pagar uma parte, e aí tem questão de orçamento, questão, como eu disse a você, vai ter toda uma questão burocrática, né? Para tirar foi rápido, mas para devolver vai ter toda uma questão burocrática para devolver aquilo que foi roubado dos aposentados. Então, é um alerta que eu dou. Você que é profissional de alguma entidade e essa entidade é sindicalizada ou ela está dentro de um alinhamento associativo, se quiser fazer alguma concessão de desconto em sua folha, autorize expressamente e individualmente. Autorize expressamente e individualmente. Olhe sempre o seu contra-cheque, como é que está sendo os descontos. Não abra mão do seu direito. Você que tem seu pai aposentado, seu avô aposentado, mora com ele, olhe sempre. Se ele tiver menos esclarecimentos, se ele tiver dificuldade em leitura, ajude-o, veja isso. Porque, repito, as instituições financeiras, instituições que pagam, elas são rápidas em tirar de você, mas para lidar é muito difícil.